Boa noite, queridos irmãos, querida comunidade. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês em mais esse momento de mensagem, momento onde nós vamos meditar sobre a história de Deus conosco. Quero desejar a todos um abençoado momento, uma abençoada mensagem, que Deus possa aquietar o teu coração e a tua mente, que você possa se sentir inspirado e tocado por aquilo que Deus tem a nos falar hoje. Nós estamos falando sobre a nossa história, ou melhor, sobre a história de Deus na qual nós somos inseridos. Nós já vimos que a nossa história só tem sentido quando estivermos inseridos nessa grande história de Deus. Vimos ainda que nós não podemos olhar apenas para o passado como se naquele tempo fosse perfeito. Os problemas existiram lá atrás no passado, continuam existindo hoje, mas o que realmente importa é o nosso comportamento diante dos problemas. E hoje nós chegamos à última dessa série de 3 pregações, onde estamos olhando para a forma como Deus tem agido na história da humanidade e, por consequência, na minha e na sua história. Como eu disse, os problemas existem, mas a história continua. E Deus deseja continuar a sua história comigo e com cada um de vocês. No livro de Atos, nós encontramos os relatos das ações do Espírito Santo através dos discípulos. E esses relatos mostram que nós também podemos ser usados para participar ativamente do plano de Deus para a humanidade. No capítulo 27, nós temos a história do naufrágio de Paulo. Uma história impressionante de força, de coragem, de fé. Também um relato empolgante de como Deus age de formas miraculosas em diversas situações. Paulo, usado por Deus, salvou a vida de 276 pessoas, 76 pessoas que estavam a bordo daquele navio. Ele permitiu que a sua história fosse usada por Deus para transformar a história daquelas pessoas. Eu quero ler com vocês uma parte desse capítulo 27, os versículos 13 até o 26. Atos, capítulo 27, 13 até o 26. Ali diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater sobre nós grandes tempestades, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Até aqui a leitura. Paulo está sendo levado para comparecer diante de César. Ele está preso, ele é um prisioneiro nesse navio. E durante essa viagem, eles enfrentam essa grande tempestade. Logo mais adiante vem o naufrágio do navio. Então, em meio a essa tempestade, nós temos essa situação de Paulo sendo usado por Deus para salvar vidas, para levar mensagem de esperança para aquelas pessoas. No dia a dia, nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades,
mas o desejo de Deus é que ali onde nós estamos inseridos, seja na empresa, seja na escola, seja em casa, seja no país onde nós estivermos, onde Deus nos colocou, nós devemos fazer a diferença. A sua presença deve ser a oportunidade para que outras pessoas não afundem nas tempestades da vida. A sua história deve estar tão inserida na história de Deus a ponto de se tornar âncora para barcos à deriva nesse mundo. A vida é como um mar, as nossas histórias é como uma embarcação. Todos estamos em barcos navegando pela vida. E nesse imenso mar nós cruzamos com milhares de outros barcos, milhares de outras histórias. Alguns isolados, alguns em guerra com outros barcos, uns parados e outros afundando sem nem perceber. Mas nós temos uma tarefa, temos que manter o equilíbrio em meio à tempestade. Paulo, a partir da força do Evangelho, através da força daquele que tem poder para parar as tempestades, é capaz de ter serenidade, equilíbrio. Ele equilibra uma situação que estava muito tensa e a tendência era só piorar. Paulo seria a última pessoa a ser ouvida. Poderia se fazer de vítima da situação, poderia ter ficado lamentando lá no porão do navio, mas ele se levanta diante de um público pagão e ele orienta para que todos fossem salvos. A história continua e ela é contigo, ela é comigo. Deus deseja fazer com que a história da sua vida faça parte da história que Ele tem para nós. Deus deseja que a gente aprenda com essas histórias que nós estamos vendo no livro de Atos. E 2 ensinamentos que eu tiro desse texto que nós lemos. Primeiro, eu não sou o centro da história. Paulo sabia que ele não estava começando uma nova história, ele não era o autor da história, mas ele estava apenas inserido na grande história de Deus. Ele recebe uma revelação, ele poderia ter se valido disso para obter privilégio ou para mostrar que ele era melhor, mas ele sabe qual é o seu papel. A história de Deus vai seguir adiante com ou sem a minha presença. Deus está dando a mim e a você a oportunidade, o privilégio de fazer parte, mas eu não tenho o poder de parar essa história. Talvez as minhas decisões, as minhas atitudes podem atrapalhar com um mau testemunho, mas Deus encontrará outro caminho para seguir adiante, outra pessoa para fazer parte dessa história. Nós não somos os donos, não somos os autores da história. Deus me coloca como um personagem em meio a muitos outros. Do meu jeito, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, eu posso servir ao reino, ao propósito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, Paulo adverte os cristãos por estarem criando divisão entre eles, dizendo que alguns são discípulos de Apolo, outros são discípulos de Paulo, e ele afirma que ambos são apenas servos de Deus. Deus é quem dá crescimento à obra. Ele diz, eu plantei, mas quem faz crescer é Deus. Paulo se entende apenas como mais um participante da história e não como o dono ou autor da história. Mas isso não faz de Paulo uma pessoa omissa, que se esconde atrás desse fato, eu não sou o principal, então eu não preciso fazer nada. E é esse o segundo ponto que eu aprendo com esse texto. Nós não somos os autores, nós recebemos um papel nessa história, mas nós devemos assumir o nosso papel. Paulo não ficou aprisionado no porão do navio. Como eu disse, ele se levanta, ele dá a palavra final que valeu a vida daquelas pessoas. Se Paulo tivesse se omitido, a maior perda naquele navio não seriam as vidas, mas a essência do Evangelho. Como eu já disse em outras oportunidades, nós não fomos chamados para ficar deitados em uma rede curtindo a vida, curtindo a salvação que recebemos. Mas nós fomos convocados para levantar e levar adiante aquilo que nós recebemos. Paulo estaria falhando miseravelmente com aquilo para o que ele foi chamado se ele tivesse ficado no porão pensando, a minha salvação está garantida. Eu avisei que não deveríamos partir, então que morra todo mundo. Eu vou para junto de Deus, porque para mim morrer é lucro. E nós estamos falhando miseravelmente quando acreditamos que o auge da nossa vida com Deus foi alcançado no dia em que eu conheci a Cristo. Ali aconteceu sim um auge. Foi o momento mais relevante para a minha e para a sua salvação. Mas a partir desse momento, nós recebemos a tarefa de assumir o seu papel no reino de Deus.
assumir o seu papel na história de Deus e fazer com que a sua história seja escrita a serviço de Deus e a serviço do próximo. Eu falei que a vida é um mar onde todos estamos navegando. Cada um de nós é como um barco. Alguns já encontraram o caminho, já encontraram a direção do porto. Outros estão vagando sem direção. E todos possuem uma pergunta que faz com que continuem navegando. Existe algo além do que os nossos olhos podem ver? No outro lado desse imenso mar que é a vida, existe um lar? Se você já tem a resposta, se você já encontrou o caminho, por que não compartilhar? Alguns dias atrás eu vi um vídeo de um filósofo, não sei dizer se ele era ou não cristão, mas ele estava falando de Cristo, e ele disse que o maior exemplo que existiu na história foi Jesus, porque Jesus foi capaz de apresentar à humanidade qual é o sentido da vida. E esse filósofo disse que o sentido da vida, o que foi apresentado por Jesus é viver uma vida em favor do outro. Ele estava se referindo ao mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. E existem muitas formas de você amar ao próximo. Nós podemos demonstrar amor cuidando, auxiliando os necessitados, seja com comida, com roupas, com um teto. Podemos demonstrar amor ouvindo. Muitas e muitas pessoas estão sedentas por alguém que ouça o que elas têm a dizer. Apenas ouça. Podemos demonstrar amor se fazendo presente, passando um tempo junto das pessoas que nós amamos, com a família, com os amigos, sendo presente na vida dos filhos. Isso é demonstrar amor. Mas ainda assim, não foi inventado uma forma maior de demonstrar amor do que anunciando o caminho para a salvação. Todas as outras formas de demonstrar amor são ótimas e são necessárias, mas se nós ficarmos apenas nelas, nós iremos abastecer o coração das pessoas por um momento. Se formos adiante e amarmos entregando o Evangelho, nós então iremos abastecer o coração e a alma dessas pessoas por toda a eternidade. Se dermos a ela aquele que é o amor, elas serão abastecidas por toda a vida e por toda a eternidade. Eu quero ler 4 versículos ainda com vocês para caminhar para o final dessa mensagem. Ainda no capítulo 27, os versículos 33 ao 36, diz assim: Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho, comam algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Como eu disse, Paulo poderia ter agido de diversas formas nessa situação. Ele poderia ter se escondido, esperado a morte chegar, poderia ter apresentado a solução, mas tomar uma postura superior, mas ele escolhe a postura de amigo, alguém que sabe, que entendeu o seu papel na história. No barco em que você está, na escola, na empresa, no comércio, no hospital, no seu dia a dia, com vizinhos, com conhecidos, sempre vai existir alguém perdido. Nesse imenso mar que é a vida, você sempre vai cruzar com alguém que está perdido. Alguém desesperado, precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação. Muitos estão buscando por alguém que chegue e diga: estamos juntos nesse mar, estamos juntos nesse barco. E eu conheço alguém que não vai deixar o barco afundar. Nós estamos falando sobre a nossa história. E quando eu penso que um dia a nossa vida aqui chegará ao fim, o que me vem à mente é: o que eu vou deixar nesse mundo? Pelo que eu serei lembrado? Como alguém que simplesmente passou por esse mundo sem contribuição alguma? Ou como alguém que, a partir da sua história com Deus, fez com que a história de Deus alcançasse outras pessoas? Igreja essencial, a nossa história. Esse foi o tema dessa série que nós tivemos nos últimos 3 sábados. Só seremos uma igreja essencial quando promovermos a comunhão de pessoas perdidas com aquele que é o único caminho. Enquanto a gente não fizer isso, poderemos ser um belo grupo de pessoas reunidas, que até conhecem o caminho, mas que estão falhando na principal tarefa que nos foi dada.
Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu chamado a cada um de nós para servirmos na história que o Senhor tem com a humanidade. Pai, obrigado por nos permitir participar dessa história, nos permitir fazer parte. Obrigado porque em algum momento da vida de cada um que me assiste, o Senhor alcançou, o Senhor estendeu a mão. E se essa pessoa ainda não entendeu, ainda não recebeu a salvação que vem de Ti, não recebeu a missão que vem de Ti, eu te peço, Pai, toque o coração dela mais uma vez. Dê com que o Teu Santo Espírito faça com que ela entenda que ela precisa de Ti e que a partir desse encontro ela é convocada a fazer parte desta obra, desse ministério, que é levar o Evangelho adiante, Pai. Que cada um de nós, cada um que foi alcançado por Ti, entenda qual é o seu papel nessa história. Pai, perdoa se nós temos falhado nesse papel, se nós temos falhado nessa missão. Nos perdoa se nós temos olhado apenas para nós mesmos. Dê a nós olhos que enxerguem aqueles que estão perdidos nesse imenso mar, que é a vida, nesse imenso mundo de trevas e escuridão. Que nós possamos ter amor por essas pessoas. Que nós possamos ir ao encontro, levar a Tua história também a elas. Eu entrego em Tuas mãos a comunidade da UNEPA de Castilha Doce. Entrego em Tuas mãos a vida de cada um que me assiste, seja no momento que for, seja no sábado à noite ou ao longo dessa semana. Que o Senhor alcance a cada um. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz e ela tem efeito em qualquer momento. Que a Tua palavra alcance o coração e a vida de cada um que me assistir, Pai. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu oro. Amém. Queridos irmãos, desejo que Deus possa abençoar a tua vida, desejo que você tenha uma abençoada noite, uma abençoada semana, que Deus possa fazer com que essa palavra continue falando ao teu coração, que você possa meditar, que você possa buscar mais a Deus, entender aquilo que Deus deseja para a tua vida, qual é o teu papel na história de Deus. Um forte abraço e até breve.